Amém, amém. Amém. Nós já começamos Amém. aí, foi só um aquecimento, né? E agora nós vamos cantar ainda com mais força. Você aí de casa pode cantar conosco. Nós vamos cantar agora um louvor que fala um pouquinho sobre o sábado. Esse dia especial que Deus criou e Ele separou um espaço no tempo, né? Ele reservou esse espaço para que a gente possa parar um pouquinho as nossas atividades e lembrar, né, que Ele fez o céu, a terra e o mar e as fontes das águas e celebrar, né, a criação de Deus. Então nós vamos cantar agora a música dos adoradores, chamada Santuário no Templo. O presidente está criando um novo Santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. Mas o primeiro templo que criaste no Éden foi o 7º dia, onde todos podem te encontrar. Entro no teu templo, santuário no templo, quero te adorar como tu desejas, quero te servir como tu me pedes. Todos são bem-vindos, aqui todos somos filhos, criados pelo mesmo Pai, amados pelo mesmo Filho. Obrigado, meu Deus, porque em tua sabedoria você separou um dia para a gente se reconectar, para a gente restaurar a nossa conexão contigo. E esse tempo especial não tem distância, todos podem entrar, não tem preferidos, não tem barreiras. Nós queremos viver essa aliança contigo, Senhor. Nos preparamos. Depois de 6 dias, depois de criar a vida e ver que tudo era bom, e ver que tudo era bom, não ergueste um templo de pedra, não fundaste uma igreja para te adorar, Senhor, para te adorar, Senhor. De um sábado a outro vamos juntos adorar na eternidade.
louvado. Agora nós vamos cantar um outro hino, que é, na verdade, um medley do hino do nosso inário, que é o Vaso Novo, com uma música do nosso CD Jovem, que é o Renova, que ela fala do poder da transformação que Deus pode fazer na nossa vida. Então, vamos cantar conosco esse medley, Vaso Novo e Renova. Amém. A gente chegou agora naquele momento todo especial, que é o momento dos nossos pedidos e agradecimentos, o momento de a gente colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Nós vamos cantar a música Santo Somente ao Senhor e logo após a música nós vamos falar com o nosso Deus.
falar com o nosso Deus? Senhor, nosso Deus, amado Pai, neste momento, Senhor, queremos colocar de forma muito especial os pedidos e agradecimentos, Senhor, que estão no coração, Pai, de cada um dos irmãos que estão nos assistindo nesse momento, Pai. Senhor, queremos entregar a nossa vida nas Tuas mãos. Queremos te pedir, Pai, que o Senhor seja sempre conosco, que nos abençoe, que nos dê o discernimento, Pai, para entender a Tua palavra. Te pedimos também que o Senhor abençoe, Pai, o pastor Samuel, que vai compartilhar a palavra conosco. Esteja, Senhor, sempre nos ajudando, nos auxiliando e nos guiando para a Tua palavra, Pai. Te pedimos isso, não porque temos mérito, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Antes do pastor Samuel começar a pregação, nós vamos ter um momento muito especial agora, então fique aí conosco. Para onde vocês estão indo, as pessoas de lá serão muito abençoadas. Olá pessoal, agora nós vamos ter um momento muito especial no nosso culto. Para aqueles que ainda não sabem, hoje é a despedida do irmão Francisco, da irmã Marli. Eles estão indo para Santa Catarina e nós gostaríamos de fazer uma homenagem para eles, né, por todo esse trabalho que foi feito durante tantos anos, com muito carinho, com muito cuidado pela Igreja de Jaguaré, com muito esforço e dedicação. Nós gostaríamos de mostrar um pouquinho do agradecimento da igreja, dos irmãos, né? E espero que vocês gostem. A gente preparou esse vídeo também com muito carinho, para que vocês possam sentir um pouquinho do calor da Igreja do Jaguaré, né? Da nossa despedida, e que Deus possa continuar abençoando vocês. Nós vamos estar orando por vocês, pelo ministério de vocês, e vocês continuem trabalhando para o Senhor como sempre fizeram. E agora a gente vai passar um pouquinho dos depoimentos da igreja, desejando aí a vocês um ótimo recomeço, uma ótima viagem, e que Deus possa estar com vocês. Chicão, você e a Marli moram no nosso coração. Nós vamos sentir muita falta de vocês. Agradeço o carinho, a dedicação, o amor que vocês tiveram comigo e com a Lau desde o primeiro dia que nós nos conhecemos. Vou sentir falta dos nossos almoços, tá? Das nossas conversas, mas desejo tudo de bom para vocês, que Deus abençoe, que vocês sejam muito felizes nesse novo lugar que vocês vão morar, tá bom? Beijão. Tá bom? Beijão. Tá bom? Beijão. Olá, Chico. Olá, Maria. Tá bom? Beijão. Olá, Chico. Desejar felicidade nessa nova jornada. Que Deus possa abençoar vocês ricamente. Agradecemos muito por tudo que vocês fizeram pela Igreja de Jaguaré, por cada um de nós. Vamos estar orando a Deus, pedindo bênçãos sobre a vida de vocês, tá bom? É triste, né, porque vocês estão indo embora, mas a gente entende que se vocês estão indo, porque vocês precisam ir, né? Ó, grande beijo, abraço, fica com Deus, tá bom? E felicidades. Tchau. Tchau. Primeiro tem que agradecer a Deus, porque conheci vocês. E depois agradecer a vocês por tudo que fizeram por mim em tão pouco tempo. Amo vocês para sempre. Agradecer vocês por tudo que vocês fizeram pela nossa igreja e também em especial pela nossa família. Hoje a gente já disse que vocês fazem parte da nossa família e a gente vai sentir muito a falta de vocês, muito a falta de estar perto de vocês, de receber o conselho de vocês,
porque vocês são realmente pessoas muito iluminadas, que fazem a diferença por onde vocês passam. E eu tenho certeza que para onde vocês estão indo, as pessoas de lá serão muito abençoadas e são muito privilegiadas, assim como nós fomos aqui no Jaguaré. Deus abençoe o caminho de vocês, e a gente queria dizer que a gente ama muito vocês, mas muito mesmo. Chico, Marli, vocês foram os nossos pais aqui no Jaguaré. Quando chegamos éramos apenas eu e a Carol, e agora dobramos, nós estamos aqui com os seus netos também, os netos espirituais aí. Deus abençoe vocês, sentiremos muita falta de vocês. Beijão. Olá, Chico, Marli, tudo bem? A gente está aqui deixando a nossa mensagem para vocês, tá bom? E querer dizer que vocês foram muito importantes para a gente, tá? Quando nós chegamos na igreja, vocês foram pessoas maravilhosas que nos acolheram. Chegamos a almoçar algumas vezes na casa de vocês, tá? Vocês sempre nos receberam muito bem. Então, fica aqui a nossa gratidão, o nosso pesar, né? Por vocês realmente estarem deixando a gente. Vocês vão fazer muita falta para nós, tá bom? E a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Podemos estar aí todos nós juntos aí de novo, quem sabe, tá bom? Então fica aqui o nosso abraço, nosso beijão para vocês. Fiquem com Deus e sucesso nesse novo desafio na vida de vocês. Marli e Chico, muito obrigada por tudo que vocês fizeram e por tudo que vocês representam para nós, viu? Vão com Deus, a gente vai sentir muita falta de vocês, mas Deus sabe de todas as coisas. A gente deseja o melhor e que vocês sejam felizes. Beijo. Beijos. Marli, irmão Francisco, esse momento para mim é um momento muito difícil. Eu fui muito abençoada, minha família foi abençoada por vocês, pela presença de vocês, usados pelo Senhor. Muito obrigada por não desistirem de nós, muito obrigada por não desistirem da minha família e do Fábio. O irmão Francisco não sossegou enquanto não viu o Fábio decidido pelas fileiras do Senhor, até que um dia o Espírito Santo o trouxe aqui junto com o pastor, e era um momento em que o Fábio estava maduro para tomar uma decisão. E essa felicidade que vocês trouxeram para minha casa, eu nunca vou ter como pagar para vocês. Vocês trouxeram alegria e paz na minha família. Marli, parabéns pelo trabalho na ASA. Nunca vi uma direção de ASA fazer um trabalho tão lindo como esse que vocês têm feito. Meus parabéns pela ida aos mercados. Meus parabéns pelo Fazendo Arte, porque você nunca disse não a nenhuma família que necessitava ter sempre atenta. Meus parabéns por tudo. Meus parabéns, irmão Francisco, pela dedicação ao nacionato, pelo cuidado com a Igreja do Senhor, pelos trabalhos missionários, estudos bíblicos em vários lugares, pela dedicação de corpo e alma e pela presença aos cultos que vocês sempre estiveram, você e Marli, apoiando em todas as atividades. Olha, o que eu posso falar para você, primeiro agradecer, né? Pela sua visita quando eu estive no hospital, né? Que eu não vou esquecer nunca isso, porque não são todas as pessoas que me visitaram. Você foi uma pessoa muito especial. Então eu desejo a você sorte, saúde e que Jeová Deus esteja sempre com você, sua família, te protegendo. Para vocês assim bem pouquinho, porque se eu fosse falar daria um dia inteiro, né? Então, eu quero falar para vocês que vocês são muito especiais para mim. Amei ter conhecido vocês, foi um presente de Deus. A gente vai sentir muita falta de vocês aqui na Jaguaré, mas também sei que vocês tiveram o tempo de vocês aqui, né? Deus sabe de todas as coisas. Agora vocês vão para lá. E sei que vocês vão continuar essa missão maravilhosa que é o caminho do Senhor, trazendo almas para Cristo. Então, se sintam abraçados por mim e saibam que eu nunca vou esquecer de vocês e que Deus os abençoe a cada dia,
que vocês possam continuar sendo essas pessoas maravilhosas que vocês são. Então, se sintam abraçados e beijados por mim, né? E que Deus nos abençoe para que a gente possa ainda estarmos juntos, porque eu sei que vocês ainda vão vir passear para cá. E não vai esquecer de mim, tá bom? Porque eu moro bem pertinho. Todo mundo sabe onde eu moro, tá bom? Então, que Deus nos abençoe aí nessa missão que vocês estão indo, né? E uma boa viagem, viu? Beijo para vocês. Amo vocês em Cristo Jesus. Marli e Chico, vocês são muito especiais para a Igreja do Jaguaré. Nós estamos tristes porque vocês vão nos deixar, mas felizes porque sabemos que vocês poderão abençoar outras pessoas. Fica aqui meu grande abraço por vocês, admiração, sentiremos muitas saudades. Que Deus possa abençoar vocês. Felicidades, Chico e Marli, na vida nova. Deus abençoe vocês, a gente se vê em breve. Isso aí, só chamar que a gente aparece por lá. Esperamos que dê certo mesmo da gente ver vocês, tá bom? Mas só temos a agradecer aí pelo tempo, tá bom? E Deus abençoe vocês ricamente. Grande abraço, fiquem com Deus. Beijo. Parabéns pela conquista e boa viagem, irmãos. Vocês estão indo para uma nova terra, Santa Catarina. Não é novidade para vocês, talvez, mas é um lugar muito bonito. Nosso sentimento é duplo, né? Alegria pela oportunidade que terão de nova vida e tristeza pela perda de vizinhos especiais de pertinho de casa. Obrigado pelas reuniões e por tudo mais. Vão com Deus. Marli e Chico, eu quero agradecer a vocês pela oportunidade de ter nos conhecido. Eu peço que Deus esteja à frente de tudo nessa nova caminhada que vocês irão agora seguir em frente. A pandemia nos separou por uns tempos, por uns dias, por uns meses, mas eu peço a Deus que Ele esteja à frente de tudo aquilo que vocês forem fazer de agora para frente. Deus continue sempre iluminando vocês, esse casal que vocês são. Um beijo. Chico e Marli, eu gostaria de agradecer vocês do fundo do coração por tudo que vocês proporcionaram a mim e a igreja. Sério, foi incrível poder conhecer vocês. E de verdade, eu espero do fundo do meu coração que vocês aproveitem muito essa nova fase. Chico, Marli, tudo bem? Estamos aqui para agradecer todo o empenho que vocês tiveram na nossa igreja, todos os serviços que vocês fizeram, que vocês se dedicaram. Tivemos um grande aprendizado com vocês, que vocês possam também ser uma bênção para onde vocês vão. Sabemos que o trabalho lá também vai ser muito bom, né, para vocês. E só queremos agradecer tudo que fizeram pela gente. Chico, Marli, vocês realmente foram um presente de Deus aqui para nossa igreja, para a igreja de Jaguaré. O irmão Chico aí trabalhando incessantemente no ancianato, a irmã Marli aí à frente da ASA, com o trabalho, com um mutirão espetacular. É impossível quando a gente vai falar do irmão Chico não falar da Marli, e a gente não pode falar da Marli sem falar do Chico, porque nós vamos ficar olhando ali, o cantinho dali que vocês sentam lá na frente, do lado direito ali da ala da igreja, no segundo banco. Toda vez que nós entrarmos naquela igreja, a gente vai olhar o Chico e a Marli sentadinho ali. Então, o tempo de Deus é diferente do nosso. Então, chegou o tempo, né, que vocês estavam tanto aguardando aí, se preparando para isso. Então, que Deus abençoe vocês onde quer que vocês possam ir, né? E que a luz de vocês com certeza irá continuar brilhando. Desculpa. Que Deus abençoe vocês. Nós iremos morrer de saudades. Muito obrigado mesmo. Um casal que sempre apoiou todo o departamento, todos os departamentos da igreja. Tava a Marli e o Chico lá. No Desbravadores, a Marli e o Chico apoiando. No encontro de casais, a Marli e o Chico lá também no encontro de casais. Nossa, esse casal é espetacular. Que Deus abençoe muito vocês. São os nossos votos aqui da nossa família, né? E se nós formos assim, 20% do casal Chico e Marli, nós já estamos felizes, viu? Deus abençoe vocês e continue abençoando aí a família e o amor de vocês, que é notório. Deus abençoe. Oi, irmão Francisco e irmã Marli. Eu fico muito triste de não ter vocês aqui pertinho, tá?
mas eu sei que vocês estão muito felizes com essa nova fase da vida de vocês. Foi muita luta, né? Muita aprendizado que vocês tiveram para chegar nessa nova fase. Por isso que eu só tenho que agradecer por tudo que eu passei junto com vocês. Agradeço pelo apoio, pelo suporte da Igreja Francisco Gonzaga. Agradeço pelo aprendizado junto com vocês, tudo que passamos juntos, fazendo arte, né? Arrecadação de alimentos, teve a feira de saúde e os projetos todos na igreja, que vocês estavam sempre ali junto com a gente. Muito obrigada, que vocês sejam imensamente felizes e que a gente ainda possa rever ainda aqui antes da volta de Jesus. Se isso não acontecer, nós vamos nos encontrar lá na Nova Canaã Celestial. Assim que eu revê-los, eu quero dar um abraço bem forte, bem gostoso. Nós amamos muito vocês, muito mesmo. Espero reencontrá-los de novo. E que cada vez mais a gente possa estar juntinho de Jesus. E que nós possamos levar essa boa nova. Obrigada, nós amamos vocês. E o Marcinho quer falar uma coisa aqui. Fala, Marcinho. A gente vai sentir muita falta de vocês. E todo mundo que vocês já viram fazendo arte, a igreja, todas as igrejas. Amém! Deus abençoe vocês. Nós amamos vocês. Beijos. Beijos. Somos muito gratos por tudo que o irmão fez por nós, pelo estudo que o irmão veio dar para a nossa família aqui em casa. Muito obrigado. A semente que o irmão plantou aqui está germinando, graças a Deus. Em breve tudo vai se concretizar. Desejo boa sorte para o irmão lá no Rio Grande do Sul, lá quando o irmão vai. E que Deus abençoe grandemente. Vamos sentir muito a sua falta. Verdade, obrigada por tudo. Um beijo no coração de vocês e que vocês sejam muito felizes. Chico e Marli, a gente queria fazer um vídeo em outras circunstâncias, que a gente não tivesse que ter que dizer, olha, foi bom estar junto com vocês nesse tempo todo, mas agora novos caminhos se abrem diante de vocês e aquilo que vocês estão cansados de poder ouvir nos últimos meses. Mas infelizmente, nesse mundo em que a gente vive, às vezes os nossos caminhos tomam novas direções. Mas eu gostaria que vocês soubessem que foi um grande privilégio trabalhar junto com vocês nesse tempo todo e nós desejamos que Deus possa estar junto com vocês nessa nova etapa da vida de vocês. E é bem verdade que Santa Catarina vai ganhar muito com a chegada de vocês lá. Com certeza. E é só para lembrar vocês que Santa Catarina está no meio do caminho para as nossas férias para o sul, né? Então, já que você vai construir, Chico, a sua casa, já faz um quartinho especial aí para a gente dar descida para o Rio Grande do Sul, dê uma passadinha aí para ver vocês. Nós vamos sentir muita falta, mas a gente tem certeza que pode se rever aí nesses momentos de férias ou em algum momento que a gente possa passar por aí para estar com vocês e dar um abraço e um beijinho. De verdade, né? Porque agora a gente não pode nem dar um abraço de tchau. É verdade. Que Deus abençoe vocês e sucesso nessa nova etapa. Obrigada por todo o carinho que vocês sempre tiveram com a gente. Beijinhos no coração. A todos, sejam muito bem-vindos à casa de Deus. É um privilégio poder recebê-lo nesse momento na minha casa. É bem verdade que durante esse período de quarentena nós temos tido a possibilidade de transformar cada casa numa igreja, porque é onde encontramos pessoas que estão de alguma maneira gastando o seu tempo para poder pensar em Deus, para poder refletir naquilo que é a vontade do Senhor, orando a Ele, cantando louvores a Ele, refletindo sobre a palavra de Deus. Esse lugar acaba se transformando numa igreja. Então, nesse período de pandemia, de quarentena, os templos onde congregamos a cada semana estão fechados, mas temos a possibilidade de nos encontrar
diante ou dentro das nossas próprias casas e transformar nossas casas em templos de adoração a Deus. Então hoje a tua casa é uma igreja. Louvado seja Deus por isso. Eu quero saudar nesse momento a todos os meus amigos e irmãos de todos os lugares que estão acompanhando o nosso culto. Temos tido a cada semana pessoas que têm nos acompanhado de vários lugares do interior de São Paulo, como por exemplo lá em Apiaí. Nós temos uma grande quantidade de pessoas que têm assistido o nosso culto junto conosco a cada semana. Temos tido pessoas do Rio Grande do Sul, pessoas do Paraná, de Santa Catarina, lá de Rondônia, lá de Belém do Pará. Na semana passada tivemos alguém que esteve junto conosco, lá de Manaus, de Goiás, Goiânia, mineiros lá em Goiás também. Enfim, temos pessoas de muitos lugares que estão nos acompanhando. Louvado seja Deus pela sua presença. Quero também, de maneira muito especial, saudar os meus queridos irmãos das minhas 6 igrejas aqui na Zona Oeste de São Paulo. Igreja Jaguaré, Vila dos Remédios, Jardim Oriental, Jardim da Abril, Parque Jaguara, Francisco Gonzaga. Louvado seja Deus porque você, nesse momento, separa um tempo para podermos falar com Deus. Eu não poderia deixar de mencionar que a nossa família daqui do Distrito do Jaguaré está de luto hoje, até porque durante essa semana que se passou, nós perdemos o nosso querido irmão Claudinei Império. Estávamos orando por ele, obreiro bíblico do nosso distrito, ancião da Igreja da Vila dos Remédios, trabalhou conosco nesses últimos anos e foi realmente uma grande bênção. Só no ano passado, mais de 40 pessoas tomaram a decisão por Cristo Jesus através do trabalho dele. Um homem dedicado a Deus e com uma paixão tão grande por Cristo Jesus, que a irmã Juliana me contando como foram os últimos momentos dele, que foram relatados pela equipe médica que estava acompanhando o irmão Claudinei, ele hospitalizado, alguns momentos antes de poder fechar os olhos e dormir o sono da morte, ele estava pregando para as enfermeiras. A médica que veio dar a notícia para a família se emocionou e disse: eu nunca conheci ninguém que tivesse uma paixão tão grande por Deus quanto ele. Portanto, ele deixa aqui a sua marca e nós gostaríamos de deixar o nosso abraço e ao mesmo tempo os nossos mais sinceros sentimentos à irmã Marli, que é a esposa que fica, bem como aos filhos. Queríamos nesse momento poder abraçá-los, mas deixamos o nosso carinho, o nosso amor a cada um de vocês, sabendo que aquilo que foi a vida do irmão Claudinei o acompanha. Louvado seja Deus por cada momento que ele viveu aqui nesse mundo e por todas as pessoas que ele trouxe para o caminho do Senhor Jesus. Nesse tempo de pandemia, nesse tempo tão complicado no qual vivemos, eu decidi ler um texto com vocês, até porque tem acontecido uma coisa muito interessante comigo. Eu tenho olhado para os textos bíblicos, são os mesmos textos, mas diante daquilo que estamos enfrentando, tenho aprendido a ver esses mesmos textos sob uma outra perspectiva. E eu acredito piamente que o Senhor Deus deixou para nós a possibilidade de podermos entender algumas coisas das Escrituras como sendo recados de Deus para pessoas que vivem em tempo de crise como esse que nós vivemos. E eu queria mostrar para você que um indivíduo que a Bíblia vai mencionar, pouco, aliás, até sobre ele, dos patriarcas do Antigo Testamento, Abraão, Isaac, Jacó. Isaac foi o indivíduo de quem menos se falou. Mas aquilo que sabemos através da revelação sobre ele, nós podemos dizer que ele foi um indivíduo que soube enfrentar momentos de crise e que conseguiu alcançar a vitória. E baseado em Gênesis no capítulo 26, eu gostaria hoje de tirar algumas lições do momento de grande crise experimentado por Isaac e como foi que ele conseguiu vencer. Que princípios ele lançou mão e como foi que esses princípios fizeram com que ele pudesse prosperar numa época de grande crise. Se você tem a sua Bíblia e quiser acompanhar a leitura junto comigo, eu vou ler agora Gênesis capítulo 26, a partir do verso 1. Eu estou usando uma versão mais tradicional da Bíblia, a Almeida Revista Atualizada, segunda edição. Mas independente da versão que você estiver usando, o sentido do texto será o mesmo. O texto diz assim: sobrevindo fome à terra, além da primeira que tinha tido lugar nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disse. Habita nela, e serei contigo, e te abençoarei, a ti e a tua descendência, e todas as terras eu confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu, e lhe darei toda esta terra.
na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. E o texto prossegue dizendo: porque Abraão obedeceu a minha palavra, guardou meus mandamentos e os meus preceitos e os meus estatutos e as minhas leis. E Isaac ficou em Gerar. Eu gostaria que você fechasse os olhos nesse momento para que pudéssemos falar com Deus. Obrigado, Senhor, por tua palavra, obrigado porque através dela podemos ser edificados, exortados e ensinados. Por favor, nos ajude a entender esse momento vivido por Isaac e tentar extrair desse momento algumas lições preciosas para a nossa própria vida. Pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Esse texto é um texto muito interessante. A Bíblia começa mencionando que uma grande fome havia chegado à terra de Canaã. Isaac já tinha nascido na terra da promessa. Abraão, seu pai, havia saído da região da Mesopotâmia, onde hoje se encontra o atual Iraque. Ele migrou para a terra de Canaã e ele teve a possibilidade de poder habitar nessa terra. Isaac já havia nascido nessa terra. Nessa altura do capítulo 26, Abraão ele já tinha, de alguma maneira, tinha descansado, ele já tinha morrido. Isaac agora havia herdado todos os bens do seu pai, e não eram poucos. Somente na época, por exemplo, de Abraão, haviam cerca de 318 servos que serviam como soldados na própria casa do Abraão. E a Bíblia vai mencionar que Isaac havia se enriquecido muito mais depois da morte de Abraão. Ele havia levado a cabo os negócios da família e com as bênçãos de Deus ele tinha prosperado muito. Mas o texto do capítulo 26 começa mencionando que uma grande fome, não foi apenas uma fome, mas uma grande fome assolou aquela região da terra de Canaã. E um momento de fome é um momento que faz com que as pessoas acabem tendo medo daquilo que vai estar acontecendo. Porque mesmo pessoas ricas, quando acontece um período de fome, acabam tendo que de alguma maneira, repensar as suas ações. Porque o indivíduo ele pode ter muita prata, muito ouro, muitos animais. Se um período de fome acontece, a sua prata não vai adiantar de nada. Porque se a terra não está produzindo, e principalmente numa sociedade agropecuária, como era a sociedade dos dias de Isaac, a riqueza era medida pelo número de animais e servos e, ao mesmo tempo, pelas colheitas que um indivíduo conseguia ter durante o ano. Numa sociedade como essa, tudo gira em torno da agricultura e, ao mesmo tempo, da pecuária. E para a pecuária você precisa ter bons pastos. Para a agricultura você precisa que a terra produza, e para a terra produzir você precisa ter água, precisa de chuva. E o fato é que era um tempo de grande seca. E fica nas entrelinhas aqui que nesse momento de grande crise, Isaac ele se sente tentado a descer até o Egito. Por que o Egito era uma terra tão chamativa nesse período de tempo? A razão é muito simples. Acontece que o Egito, por causa do rio Nilo, o Nilo é sem sombra de dúvida um dos maiores rios daquela região do norte da África, e por mais que aquela região seja uma região também semiárida, mas a água que vem do Nilo, ela vem trazendo muita fertilidade para aquele lugar. Então sempre que um período de seca atacava a região de Canaã, o lugar que acabava se tornando um refúgio daqueles que fugiam dessa crise era o Egito. O próprio Abraão, no capítulo 12 de Gênesis, quando uma fome havia tomado conta da terra de Canaã, havia descido até o Egito. E agora Isaac ele estava em vias de fazer exatamente a mesma coisa. Era o que qualquer pessoa faria numa situação de crise como essa. Era procurar saída, procurar a solução aonde ela existia. E nesse momento, o melhor lugar para se sobreviver era a terra do Egito. Eu quero só te lembrar que Isaac era um indivíduo com muito dinheiro, com muitas riquezas, com muitos servos, servas, com rebanhos, e isso dava a ele também um bom poder de barganha com qualquer líder dos países que viviam ou que existiam naquele tempo. Ele agora está se preparando provavelmente para poder descer ao Egito, quando o Senhor Deus se apresenta a ele e vai dizer a ele: olha, não desça ao Egito, fica na terra que eu vou te mostrar, e eu serei contigo. Fica na terra de Canaã. E Deus vai dar ordens para que ele desça até a região do litoral da terra de Canaã e ir para a terra dos filisteus.
Os filisteus eram um povo muito forte, um povo com um exército realmente muito forte. Já eram 5 nações nessa altura, ou pelo menos 5 cidades-estado que compunham o país da Filistia. A boa parte dos cananeus os respeitavam tremendamente. E Isaac agora vai até esse lugar, mais próximo do litoral. Ainda havia ali algumas planícies mais férteis, onde se poderia plantar e colher, mas era um tempo de crise. O mais interessante é que, provavelmente, o que deve ter acontecido, e o que fica subentendido nesse texto, é que o próprio Abraão deve ter falado para Isaac, naqueles momentos de culto familiar, como tinha sido prejudicial a sua descida até o Egito. Porque ele vai até o Egito e quando ele chega até lá, ele vai mentir dizendo que a Sara não era sua esposa, que era apenas sua irmã, e nesse processo todo uma grande crise vem sobre o país, ou sobre a própria casa do faraó, que havia tomado Sarai como sua esposa, e as pragas de Deus vêm sobre a casa do faraó. E o faraó procura Abrão e diz: por que você fez isso? Mas Abrão já tinha recebido muitos presentes do faraó. E ele volta para a terra de Canaã, porque ele é expulso de lá do Egito por conta dessa situação. E quando ele retorna para a terra de Canaã, o que acaba acontecendo é que o próprio faraó havia dado muitos bens a ele, e o seu sobrinho estava junto, Ló, e por causa dessas grandes riquezas, da grande soma de servos, servas e animais, rebanhos que ambos tinham, houve uma intriga, um problema entre Abraão e seu sobrinho, eles tiveram que se separar. A família sofreu uma grande perda por causa daquilo que parecia ser uma bênção que tinha vindo do Egito. E ao mesmo tempo, junto com aqueles servos que vieram junto com Abraão de lá da terra de Canaã, veio Agar, que acabou se tornando uma concubina de Abraão, uma segunda esposa de Abraão, e que deu à luz a Ismael, e o que trouxe também grandes problemas dentro da própria família. Isaac sabia disso tudo. E agora Deus vai aparecer a Isaac e vai dizer a ele: não vá até o Egito, fique na terra que eu vou te mostrar e eu vou te abençoar. Eu quero que você compreenda que quando momentos de crise se avizinham sobre nós somos tentados a tentar olhar para a terra do Egito, e o Egito aqui representa aquilo que é o estilo de vida do mundo, o jeito que as pessoas que não temem a Deus costumam fazer as coisas, e tentarmos alcançar, entre aspas, bênçãos que eles possuem. Nós somos tentados a achar que porque aqueles que não mantêm os princípios de Deus e que em alguns momentos pode até parecer que eles têm mais bênçãos do que nós, que o estilo de vida deles é melhor do que o nosso, que o jeito como eles fazem negócio, que o jeito como eles encaram as dificuldades, que isso pode parecer bênção. Mas não se esqueça que até mesmo aquilo que pode parecer uma bênção quando vem fora do plano de Deus é maldição. Abraão havia aprendido isso. Portanto, não vale a pena transigir daquilo que é a vontade do Senhor Deus para poder tentar ultrapassar a crise. Não é assim que a gente ultrapassa a crise. O primeiro princípio que a história de Isaac vai mostrar pra gente é que o melhor jeito de poder ultrapassar uma crise é quando você resolve obedecer a Deus. Buscar ao Senhor Deus e perguntar a Ele aquilo que Ele espera da gente durante esse momento. E o Senhor Deus disse para Isaac: eu quero que você fique aqui. Eu quero que você vá para a terra de Gerar, para a região de Gerar, para a terra dos filisteus. E os filisteus eram um povo truculento, um povo violento, um povo complicado de se lidar. Com certeza, Isaac não deve ter ficado muito feliz com a ideia de ter que descer para lá, para a região da Filistia. O próprio Abrão, seu pai, havia tentado, num momento de crise, descer para a Filistia e também não deu certo. Houve muitos problemas, Abrão foi obrigado a sair de lá. Mas há uma coisa que eu aprendo com Isaac. Isaac não questionava as ordens do Senhor Deus. Quando o Senhor Deus dizia para que ele agisse de determinada forma, ele tomava um posicionamento, ele obedecia ao Senhor. E a primeira coisa que nós temos que compreender quando a crise se abate sobre nós, e nesse momento de maneira muito especial, o nosso país, o planeta está vivendo uma crise sem precedentes. Uma crise que tem roubado as pessoas que nós amamos por causa desse maldito coronavírus. Ao mesmo tempo, uma crise que tem mantido as pessoas em casa sem poder ganhar o seu pão. Uma crise que tem feito com que muitos comerciantes tenham que fechar as suas portas. Uma crise que tem feito com que muitas pessoas percam o seu meio de subsistência, percam o seu emprego. Uma crise que tem feito com que muitas pessoas acabem vivendo com medo. Eu estava conversando com o pastor Delvani, que é o nosso líder da assistência social adventista aqui para a Associação Paulistana. Ele estava mencionando que a Associação Paulistana
tem procurado ajudar os membros da igreja com aqueles que têm passado por alguma situação um pouco mais complicada, com algumas cestas básicas. No mês passado, ele conseguiu 1.000 cestas básicas e elas foram suficientes. Nesse mês, não houve a procura foi muito grande. Ele me disse, olha, isso obviamente que é um reflexo do problema que as pessoas estão vivendo agora. Tem muita gente passando por dificuldades financeiras nesse momento e que não está conseguindo o básico. A gente olha para esse momento e realmente é um momento que mexe com a gente e que muita gente tem se preocupado e diz, o que eu vou fazer? A primeira coisa que aprendemos com o Isaac sobre o jeito como nós vamos conseguir ultrapassar as crises é entendendo que a crise só é ultrapassada no poder de Deus. Entendendo que o Senhor Deus tem um propósito para a nossa vida, que o Senhor Deus ele tem princípios que precisam ser seguidos por aqueles que querem alcançar a vitória. Não é fazendo as coisas do nosso jeito que nós vamos alcançar a vitória em Cristo Jesus, mas é obedecendo aos princípios do Senhor Deus. Esse não é o momento para poder transigir nas ordens do Senhor. Alguns dias atrás, uma pessoa me procurou e falou assim, pastor, agora por conta dessa crise que chegou, eu perdi meu emprego e apareceu agora um emprego para eu poder trabalhar aos sábados. E eu aceitei. O senhor sabe, né, pastor, eu preciso. E eu disse para essa pessoa, eu compreendo que esse é um momento difícil, mas eu não vi até hoje uma pessoa que resolva quebrar um princípio da palavra de Deus para poder alcançar a felicidade e ao mesmo tempo escapar da crise. O diabo nunca dá nada para a gente com boas intenções. Tudo que ele nos oferece tem, por detrás daquilo que ele nos oferece, tem uma conta, e a conta sempre é muito alta. Não vale a pena transigir com a vontade do Senhor Deus. Portanto, Isaac vai ensinar para a gente que quando nós queremos sair de uma crise, a gente tem que obedecer à vontade de Deus. Mas ok, o Isaac ficou. E agora quando ele chega em Gerar, ele percebe que a seca tinha chegado ali também. Ele faz um acordo com os filisteus, ele vai até o rei Abimeleque, e eu quero só aqui abrir um parênteses para poder dizer que Abimeleque não é o nome próprio do rei. Aliás, quando você vai estudar a história do Abrão, e quando Abrão passou pela mesma região, o nome do rei também era Abimeleque. E não era o mesmo rei. É que Abimeleque era o título que era usado para os reis dos filisteus. Assim como, por exemplo, no Egito, os reis eram chamados de faraós, e lá na Filistia, os reis eram chamados de Abimeleque. Era o título que os descrevia. E agora ele vai até o rei e o rei diz, olha, tudo bem, seja bem-vindo, o país é seu, você pode ficar por aí, mas você sabe que a gente está num momento de crise. Não dá para plantar, não dá para poder colher, não dá para poder oferecer rebanho para o gado, porque não tem pasto em todo o país, e aqui também não tem. Mas sabe o que mais me chama a atenção? Aqui vem o segundo princípio que eu descubro com o Jacó. Aliás, com o Isaac. Isaac vai chegar nessa terra e a crise chegou ali. Ele tem que lidar com a crise. E veja, ele precisa arranjar pasto para os seus animais, ele precisa conseguir comida para poder alimentar as pessoas da sua casa, e comida naquele tempo tinha que ser plantada para poder ser colhida. Ele dependia das intempéries, ele dependia do sol, da chuva, e não tinha chuva nesse período, era um período de seca. E agora, nesse tempo de crise, o que eu descubro a respeito do Isaac é que o Isaac não apenas levanta altares. O Isaac, ele segue o mesmo padrão que o seu pai havia ensinado. Abrão havia ensinado que a primeira coisa que você faz quando chega num lugar é levantar um altar para poder adorar a Deus. E você não pode negociar isso. E o Isaac levanta altares. Mas o Isaac faz uma segunda coisa. No meio de um deserto, de uma região desértica, de uma região árida, num lugar onde não tem a mínima possibilidade de você poder conseguir plantar, porque não tem água, é uma época de seca, o Isaac, ele resolve fazer uma coisa revolucionária para aquele tempo. Ele começa a pensar de outro jeito. Ele começa a pensar, bom, eu tenho que plantar. Para plantar eu preciso de água. A água costuma vir da chuva. Não está vindo chuva. Então não é de lá que vai vir a água. Então, mas deve ter água em algum outro lugar. Aonde é que tem água? E a pergunta, ela só pode ser respondida de um jeito. Bom, tem água também no subsolo. Então não importa o quanto eu tenha que cavar. Eu vou cavar poços. Então agora o Isaac, além de poder construir altares, o Isaac começa a cavar poços. Ele começa a cavar poços porque ele sabe que ele precisa de água. E deixa eu dizer uma coisa para vocês. Uma coisa que a gente tem que aprender com o povo judeu, quando você chega, por exemplo, nas regiões semiáridas e desérticas mesmo do país de Israel, você consegue perceber, por exemplo, uma coisa. Naquela região próxima da Península do Sinai, a Península do Sinai faz parte hoje do país do Egito, ok? Mas logo assim que você ultrapassa a fronteira entre o Sinai e ao mesmo tempo Israel,
Do lado de Israel, ainda é deserto. Mas você encontra uma grande quantidade de plantações. Plantações de laranja, plantações de frutas com uma doçura fora do comum. É o mesmo lugar. Mas o que Israel fez? Israel aprendeu com um cara chamado Isaac, que se você levar água para o deserto, não tem terra ruim. Que lá no deserto, com o calor, as plantas terão a possibilidade de poder produzir o tempo todo. Eles só precisam de água. E ainda hoje, eles levam água para o deserto, eles conseguem água através de poços, através de um sistema de irrigação, e eles conseguem manter a agricultura funcionando o ano todo, mesmo em épocas de seca. E isso tudo começou com Isaac, porque Isaac não apenas ele aprendeu a fazer altares para louvar a Deus, mas ele aprendeu também a cavar poços. Isso me mostra o seguinte, que a gente tem que aprender que num tempo de crise, o princípio aqui por detrás é o seguinte, em tempos de crise, nós temos que tentar encontrar soluções aonde outros ainda não viram. Mas como é que eu posso fazer isso, pastor? Eu quero dizer uma coisa para você. Quando você se coloca nas mãos do Senhor Deus, quando você se põe à disposição dele, quando você mantém os princípios da palavra de Deus na tua vida, quando você decide que você vai ser fiel a Deus e que você vai obedecer assim diz o Senhor, você se coloca onde Deus quer que você esteja, você toma a decisão de ser fiel a Deus, você levanta os altares a Deus e você pede a Deus sabedoria, Deus lhe dá. Eu tenho encontrado pessoas que têm conseguido de maneiras incríveis superar a crise, tentando encontrar um jeito diferente de poder fazer as coisas. Enquanto algumas pessoas dizem, agora com a crise não tem mais nada o que fazer, agora tudo acabou. Eu tenho visto pessoas que têm se reinventado. E gente que tem encontrado um outro jeito de poder fazer as coisas e que tem conseguido ultrapassar a crise, momento após momento. A crise, na verdade, é uma oportunidade para tentarmos aprender a fazer as mesmas coisas de um jeito diferente. O Isaac precisava plantar, e ele sempre plantou. O Isaac precisava de pastos para os seus rebanhos, e ele sempre precisou, porque ele sempre teve muitos rebanhos. Mas agora ele tinha que encontrar um outro jeito para poder fazer com que os pastos pudessem, de alguma maneira, se manter verdejantes e, ao mesmo tempo, para conseguir plantar. E o jeito que ele encontrou para isso foi cavando poços. E o que é mais interessante, se você continuar lendo o texto, é que a estratégia de Isaac funcionou. Funcionou e, num tempo de crise, ele colheu 100 por 1. Naquela região, num tempo bom, uma pessoa, os comentaristas bíblicos vão dizer que um agricultor, ele, se tivesse uma boa colheita, ele poderia ter algo em torno de 30 por 1 ou 40 por 1. Pois o Isaac, numa época de seca, numa época em que todo mundo está perdendo aquilo que tem, Isaac vai colher, no final da primeira colheita, ele vai colher 100 por 1. O que você percebe aqui é o seguinte, como Isaac estava obedecendo a Deus, Deus não apenas deu a ele sabedoria para poder encontrar a saída que ele precisava para enfrentar aquela crise, como ao mesmo tempo, Deus fez com que ele tivesse a possibilidade de alcançar bênçãos muito maiores do que qualquer outra pessoa pudesse alcançar. E o texto vai dizer que ele se tornou muito, mas muito mais rico. E que ele se tornou muito mais poderoso do que os próprios filisteus que habitavam naquela terra. E eu quero que você compreenda uma coisa. Boa parte dos especialistas em trabalhar com a mente humana, eles vão dizer que as pessoas, o ser humano, está mais pronto a chorar com os que choram do que se alegrar com aqueles que se alegram. Em outras palavras, quando você está bem, vai ter muita gente que vai te criticar. E vai ter mais gente contra você do que a favor de você. Pode ter a plena certeza disso. E foi o que começou a acontecer com o Isaac. Por ser fiel a Deus, por receber as bênçãos do Senhor, as pessoas de Gerar, os filisteus, começaram a ficar com ciúme dele. E começaram a tapar cada um dos poços que ele tinha cavado. E deixa eu falar uma coisa para você. Quando você olha para a Bíblia, você percebe nitidamente que o Isaac ele já possuía na sua casa um exército mais poderoso do que o exército filisteu. Como mencionei no início da minha pregação,
o Abraão já tinha 318 servos, que eram soldados dentro da sua casa. No tempo do Isaac, Isaac tinha muito mais do que na época de Abraão. Mas o que vai acontecer aqui nesse momento é, o Isaac ele tem poder nas mãos para tomar a terra dos filisteus. Mas sabe o que é interessante? É que quando Deus havia aparecido para ele lá atrás, Deus tinha dito para ele assim, ô Isaac, fica nessa terra. Eu vou falar para você uma coisa, essa terra não é dos filisteus. Essa terra é sua e dos seus descendentes. Os filisteus estão por aqui ainda, porque eu ainda tenho misericórdia com eles. Mas mais cedo ou mais tarde eu vou tirá-los daqui e vou trazer os seus descendentes para cá. Então essa terra é sua. Fica nela. Se eu pego aqui essa frase de Deus, eu poderia, se eu fosse o Isaac, talvez eu poderia dizer o seguinte, vou pegar esses filisteus porque eles agora estão cavando os poços que eu cavei. Eles estão tapando os poços que eu cavei. Isso aqui vai ser uma confusão do tamanho do mundo. Sabe aquele tipo de gente que diz assim, ó, pisou no meu calo, vai ter troco? Isaac não era esse tipo de pessoa. Isaac entendia o seguinte, do Senhor vem a bênção. E o Senhor é aquele que deve, de alguma maneira, tomar nas suas mãos a vingança. A vingança pertence ao Senhor. Aliás, o Senhor Deus diz de forma bem clara em sua palavra, minha vingança, diz o Senhor, é dele. E às vezes a gente pensa em vingança no seguinte, é em acabar com o outro que pisou no nosso pé. Tem alguns crentes que mais parecem feiticeiros do que qualquer outra coisa. Quando acontece alguma coisa com eles, eles olham para o indivíduo que fez o mal e falam assim, vou te entregar na mão de Deus. Parece um feiticeiro, só falta fazer um voodoo do outro camarada que ele fez mal. Fala assim, agora Deus vai pegar você e você vai receber maldição de Deus. Às vezes o jeito de Deus poder executar sua vingança, sabe qual é? É mostrar para o outro que nos fez o mal que vale a pena estar ao lado do Senhor. E às vezes por causa da postura daquele que passou por uma situação de crise, uma postura de alguém que poderia revidar, mas não revida, que paga o mal com o bem, através às vezes de uma postura como essa acontece a conversão do outro. Isaac é esse tipo de gente que compreende isso. E Isaac, eu olho para esse texto, chega a me dar um suor frio. Me sobe um calorão, porque eu fico pensando, Isaac, você teve que cavar um poço no meio do deserto, através da água que você achou, Deus fez com que você prosperasse, agora os caras estão cavando, estão tapando os teus poços. Isaac faz alguma coisa, e o Isaac faz. Isaac vai lá e cava outro poço. Os filisteus vão lá e tapam um poço. O Isaac não fala nada, vai lá e cava outro. Até que chega um momento em que o próprio rei dos filisteus chega perto dele e fala assim, ô Isaac, nós não queremos você mais aqui, vai-te embora, some daqui, porque você já ficou mais poderoso do que a gente. O que o rei estava dizendo para o Isaac era o seguinte, você só ficou rico porque conseguiu roubar as nossas riquezas, então sai da nossa terra. Sabe, numa altura como essa, Isaac poderia perfeitamente ter pego os homens que estavam na sua casa e o exército que ele possuía, que era mais poderoso do que o exército do rei Abimeleque, dos filisteus, e ter dito, pois agora vou tomar esse país para mim. Mas sabe o que o Isaac faz? Isaac olha para o rei e fala, tudo bem, eu vou embora. Eu fico imaginando, tenta imaginar essa cena, imagina os homens de guerra que estão na casa do Isaac, dizendo, ô patrão, a gente pega ele, dá uma chance pra gente, nós vamos lá e arrebentamos com esses filisteus. Tomamos a terra deles. Mas imagina Isaac dizendo, não é essa a vontade de Deus. Se o Senhor Deus quiser trazer algum tipo de prejuízo para eles, é Deus quem vai trazer. Não vou ser eu. Eles não vão poder dizer que eu levantei um dedo para poder fazer com que a situação deles piore. E o Isaac agora sai do país dos filisteus e ele vai para a região de Berseba. E quando ele chega em Berseba, Deus aparece para ele de novo. E eu vejo aqui Deus se apresentando para ele para poder dizer assim, Isaac, parabéns, eu tô orgulhoso de você. É isso mesmo. E Deus vai dizer para ele lá no versículo 25, Deus vai dizer para ele assim, você fez o que tinha que ter feito. Você não precisa ter medo, porque eu estou contigo. Não tenha medo de nada. Eu sou contigo. E mesmo aqui em Berseba, Berseba era uma região desértica, era desertão puro. Se mesmo aqui em Berseba, eu vou te abençoar. Porque a tua bênção não depende dos filisteus. A tua bênção não depende daquilo que os outros têm para te oferecer.
A tua bênção está atrelada à minha pessoa. E já que você resolveu ficar junto comigo, já que você resolveu me abençoar, então saiba do seguinte, eu também estou saindo da terra dos filisteus. Você está saindo da terra dos filisteus? Pois bem, eu estou saindo da terra dos filisteus também, estou indo junto contigo. Eu olho para esse texto e eu acho fantástico. Você sabe por quê? Porque Isaac é um camarada que ele pode dizer o seguinte, a coisa mais preciosa que eu tenho não são meus rebanhos, a coisa mais preciosa que eu tenho não são os servos e servas que eu tenho, a coisa mais preciosa que eu tenho não é meu ouro, minha prata, minhas pedras preciosas, não são minhas terras, não são minhas colheitas, o que eu tenho de mais precioso é o meu Deus. E agora Deus termina de aparecer para ele, ele chama os seus servos e fala assim, bora cavar mais um poço? Eu gosto daquilo que ele vai dizer. E é interessante que o texto vai mencionar que ele vai fazer duas coisas. Primeiro, ele vai destapar alguns poços que o seu pai, Abrão, havia cavado e que o pessoal da Filistia tinha tapado. E aqui é um princípio que você precisa compreender. Em tempos de crise, a gente tem que ser capaz de olhar para trás e tentar descobrir velhas estratégias que haviam sido usadas pelos nossos antecessores, coisas que funcionaram em tempos de crise, para poder tentar ver o que é que funciona. O que funciona, destapa esses poços. Se teve água boa no passado, pode ter hoje. E uma das coisas que eu preciso que você olhe nesse momento é que nessa imagem de poços antigos que precisam ser... que o entulho tem que ser tirado lá de dentro, eu pegaria o poço do reavivamento. Em tempos de crise, se você parar para poder pensar, os grandes momentos nos quais o Espírito Santo de Deus veio sobre o seu povo, em todas as épocas, foram em momentos de crise. Porque em momentos de crise, o povo de Deus, quando se viu sem saída, resolveu buscar a presença manifesta do Senhor. E quando o povo de Deus buscou ao Senhor, o Espírito Santo se manifestou. Olha para o Pentecostes. Por que é que os 11 apóstolos resolveram clamar a Deus durante 10 dias? Eles foram clamar porque o Senhor Jesus havia subido ao céu e havia dito para eles, eu quero que vocês vão por todos os povos, de todos os lugares, e preguem a mensagem para eles. Ensine-os a guardar aquilo que eu vos ensinei. Eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eles não tinham a mínima ideia de como fazer isso. Por isso Jesus disse, fiquem em Jerusalém e esperem até que do alto sejais revestidos de poder. E durante 10 dias eles começam a tirar o entulho de dentro do poço do reavivamento. E eles clamam a Deus, eles pedem que tudo aquilo que impede que a água do Espírito brote para poder trazer a sensação de saciedade para aqueles que estão morrendo na sequidão desse mundo. Para que aquele entulho que tem entupido os poços da vida espiritual das pessoas que pudessem ser tirados, eles começam a pedir perdão uns aos outros, eles começam a resolver as situações que estão pendentes entre eles, e eles só têm um propósito, eles querem ver o poder de Deus sendo manifestado, porque quando o Espírito Santo chega, ele traz junto com si todas as demais bênçãos, é isso que a Bíblia vai dizer, e eles clamam por 10 dias, no final dos 10 dias, o Espírito Santo vem sobre eles com tal poder que trouxe a eles tudo aquilo que eles precisavam para poder fazer com que o plano de Deus acontecesse. E se hoje eu e você sabemos do Evangelho de Cristo Jesus, é porque aqueles 11 homens tiveram a possibilidade de poder passar 10 dias destapando velhos poços para que a água do Espírito brotasse sobre eles. E eu fico pensando, se o povo de Deus nesse tempo começar a buscar ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua energia, se começar a destapar esses velhos poços, tentando tirar do seu meio tudo aquilo que impede que a água do Espírito brote, tentando pedir ao Espírito Santo para que remova deles tudo aquilo que os impede de poder estar em comunhão com o céu. Se o povo de Deus começar a se humilhar, a buscar ao Senhor de todo o coração, que tipo de história nós vamos construir? Existe água boa do Espírito Santo para poder vir sobre nós, nos velhos poços que têm que ser desentulhados. Existem poços na nossa própria vida que têm que ser desentupidos. Porque a gente tem entupido os poços da nossa vida com o pecado, temos entupido os poços da nossa vida com as preocupações com esse mundo, e o reino de Deus tem ficado em segundo lugar. Busque em primeiro lugar o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Mas o Isaac também ele vai cavar novos poços, e é exatamente na região de Berseba, que era uma região que era mais seca do que a terra dos filisteus, que ele começa a cavar. E enquanto ele está cavando os poços, o texto vai dizer que
o Abimeleque, rei dos filisteus, junto com uma delegação de líderes, chega no acampamento dele. E quando ele vê aquele pessoal chegando, os soldados do Isaac já chegam por perto, pensando que pode ter algum tipo de confusão, e o Abimeleque já vai dizendo, nós não viemos para confusão. Nós viemos aqui para poder dizer para você que depois que você saiu do nosso país, tudo lá ficou pior. Ficou pior o nosso país sem você. Quando você estava lá, a gente ainda tinha algumas bênçãos que estavam acontecendo no nosso país por tua causa. Então nós viemos aqui para poder fazer uma aliança contigo. Nós precisamos voltar a ser amigo de vocês. E o Isaac agora fala para eles, mas vocês me expulsaram do país de vocês. Eu não saí de lá porque eu queria. Saí de lá porque vocês me expulsaram. E eles agora, na conversa, no diálogo, eles se abrem de novo para que se o Isaac quisesse voltar para a terra deles, pudesse voltar. Mas tudo que eles queriam era fazer amizade agora com eles. Sabe o que está acontecendo aqui? É Deus que está, de alguma maneira, revertendo todo esse processo. Como o Isaac se posicionou ao lado de Deus e resolveu buscar, assim diz o Senhor, obedecer a palavra de Deus. E ele não resolveu atacar as pessoas como todo mundo esperava que ele fizesse. O Senhor Deus deu a ele o poder de ver os seus inimigos sendo transformados em amigos. A maior vitória que uma pessoa pode ter sobre seus inimigos é quando os inimigos se tornam amigos. Quando aqueles que nos queriam mal se tornam nossos aliados. E é exatamente isso que vai acontecer na vida do Isaac. Ele faz um jantar, faz aliança com aquelas pessoas, eles vão-se embora. Isaac vai para a presença de Deus e fala assim, Senhor Deus, que reviravolta que o Senhor deu nessa história. Que reviravolta foi essa? E eu imagino que o Isaac está quase perguntando para Deus, será que eu volto para lá para a terra deles? Quando os servos do Isaac chegam e dizem assim, ô meu senhor, acabamos de achar água, e a água daqui é melhor do que a água dos filisteus. Veio com força, encheu o poço. E quer que eu fale para você? Num lugar mais seco do que lá na terra dos filisteus, o Isaac volta a prosperar. E prospera mais agora na região de Berseba do que ele prosperou ainda na terra dos filisteus. O que é que essa história tem a ensinar para você e para mim? Meu querido amigo, talvez hoje esteja falando para uma pessoa que está no momento mais difícil dessa pandemia. Talvez eu esteja enfrentando não apenas a doença, a perda dos seus entes queridos, mas talvez esteja nesse momento passando por uma situação financeira complicada e não saiba como resolver essas situações, não consegue encontrar respostas para os problemas que está enfrentando. Olha, e tudo que enxerga é um tempo de seca, é um tempo de escassez, é um tempo de dificuldade, é um tempo de perda. Olhe para Gênesis 26. Olhe para Isaac. Se Isaac, obedecendo a palavra do Senhor, ele conseguiu colher 100 por 1, eu também, junto com você, podemos passar pela mesma experiência hoje. Mas a mesma história do Isaac tem que ser a nossa. Nós temos que ir até a presença do Senhor Deus, antes de tomar posicionamentos, antes de tentarmos resolver as coisas com a nossa própria força, a gente tem que buscar o Senhor e tem que dizer para ele, Senhor, o que é que eu faço, Senhor? Senhor, que caminho eu tomo? Porque talvez nesse momento alguns de vocês já estão pensando em ir procurar soluções lá no Egito, longe daquilo que assim diz o Senhor. E o Senhor talvez vai dizer para você, fica aqui na terra dos filisteus. Obedeça as minhas ordens, seja fiel. E eu vou dar a você a sabedoria que você precisa para poder encontrar saídas que você precisa encontrar para sair dessa crise. Eu vou te dar a sabedoria e vou te dar o poder para que você consiga vencer, ultrapassar esses obstáculos. Você está precisando encontrar saída? Você está precisando encontrar respostas? Pois o Senhor Deus tem resposta para você, assim como ele tinha resposta para o Isaac. Mas não se esqueça que o maior bem que o Isaac possuía era a presença manifesta de Deus na sua vida. Portanto, hoje, se você tiver Deus junto com você e Deus são maioria, você não tem o que temer. Eu quero, nesse momento, fazer uma oração toda especial por você. Por você que está buscando saída, por você que está buscando respostas da parte do Senhor Deus. Eu quero pedir ao Senhor para que Ele lhe dê essas respostas, para que Ele lhe dê essas bênçãos que você busca. Mas, acima de tudo, para que a presença manifesta de Deus te traga sabedoria para poder entender aonde você está, aonde deve ir, o que deve fazer e como encontrar as respostas que você busca. Talvez o Senhor Deus vai dizer para você que a primeira coisa a fazer é cavar poços antigos que estão aterrados. Talvez Ele vai pedir para que você cave novos poços que você ainda não teve a possibilidade de poder cavar. Mas independente do que Ele disser para você fazer, se você obedecer,
pode ter certeza que assim como Isaac encontrou as respostas que ele precisava e conseguiu ultrapassar e vencer a crise para Isaac foi a maior bênção que ele teve. Porque enquanto todo mundo estava sofrendo, ele se tornou ainda muito mais rico, muito mais próspero, e tudo que ele fazia prosperava, porque a bênção dele não vinha das circunstâncias externas, mas vinha do Senhor. E o Senhor Deus quer te abençoar hoje. Se você crê nisso, diz amém aí onde você está. Pode falar amém, diz aí. Amém? Deus tem bênçãos para você aí onde você se encontra. Amém? Eu quero orar junto com você. Senhor Deus, amado Pai, olhamos para a Tua palavra e descobrimos que Isaac, teu servo, resolveu te obedecer num tempo de crise. E o Senhor deu a ele as respostas que ele buscava. O Senhor deu a ele as bênçãos que ele precisava, a sabedoria que ele precisava ter para saber o que fazer. Eu estou orando nesse momento, Pai, por esse irmão, por essa irmã, por esse amigo, por essa amiga, que se sente perdido, que não sabe o que fazer nesse tempo de crise. Por favor, manifesta-te na vida dessa pessoa, para que possamos encontrar as saídas, as soluções que precisamos, para podermos prosperar, ainda que em tempo de crise. Colocamos tudo nas suas mãos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por tua companhia, muito obrigado por ter permanecido junto comigo até esse presente momento. Só quero te lembrar, não desliga ainda, só quero te lembrar que na próxima quarta-feira continuaremos com a nossa série Nisto Cremos. Às 19h30, nós estaremos estudando agora sobre a crença número 5 do nosso livro Nisto Cremos, que é a Deus, o Espírito Santo. Vamos estudar um pouquinho sobre ele, um tema fantástico. Eu espero por você na quarta-feira. Então, faça planos de poder estar conosco. Se você foi abençoado por esse estudo, por esse vídeo, por esse sermão, compartilhe esse sermão com pessoas que você ama para que elas também possam ser abençoadas. Que Deus te abençoe, tenha um restante sábado feliz na companhia de Deus e uma boa semana, uma semana cheia de prosperidade, com muitos poços desaterrados e muitos novos poços cavados. Que Deus te abençoe.